único a gente cansa de falar aqui, não é? Que é o único time brasileiro que tem elenco para disputar as três. Não sei se para ganhar, se tem para disputar as três. Tem. Então, assim, você olha o brasileiro, cara, quer coisa mais para mobilizar mais do que aquela coisa de, pô, será que a gente ganha essa tríplice coroa? Ninguém... Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Esse vídeo aqui tá espetacular. Você sabe que o Flamengo fez proposta oficial pro Wendel, tá? Isso tá fervendo no mercado da bola. Então o pessoal do Grupo ESPN aqui vai repercutir muitas notícias importantes do Flamengo, que são relevantes. Só vou te pedir uma coisa, rubro-negro. Sai desse vídeo não, segura aqui na minha mão, não solta não. Fica no vídeo até o final pra você não perder nada. Ficar por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. E se você, meu parceiro, minha parceira rubro-negra, não tá inscrito no canal do Emer Show aqui, seu parceiro, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todos os dias eu vou te encher de informações do Flamengo e aqui a gente abraça o Flamengo junto. Beleza? Fechou? Vamos assistir junto aqui? Vem comigo aqui, vamos assistir aqui, você comenta. Comenta o que você tá achando do Sampaoli. Eles vão falar muito sobre o brasileiro, sobre o Flamengo ganhar ou não o brasileiro. Comenta aqui. Faz o seguinte, o que você acha? Você acha que o Flamengo vai ganhar o brasileiro? Você está confiante? Ou você acha que o Flamengo só vai priorizar as Copas? Comenta isso aqui. Eu acho que o Flamengo vai priorizar as Copas. Acho que o brasileiro está ficando difícil. Não é que eu não tenho esperança. Tenho, porque o flamenguista não desiste nunca. Mas acho que está priorizando as Copas. E você? Comenta aqui e bora pro vídeo aqui para assistir. Cara, quer coisa mais para mobilizar mais do que aquela coisa de... Pô, será que a gente ganha essa tríplice coroa? Ninguém conseguiu ganhar brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Pô, a gente pode. Maracanã, não tem mobilização do elenco. Cara, a torcida mobilizada. Você viu o Maracanã, jogo contra o América no sábado? Sim, a torcida do Flamengo é maravilhosa. Tadinho, o torcedor tá mobilizado, cara. William, mas tem um torcedor ponto... tá mobilizado. A gente tá falando tanto do calendário, os caras descansam no jogo, Se eu tô num time, eu sei que cada um é cada um, mas eu tô num time que eu olho e falo, cara, dá pra ganhar as três, hein? Pô, vamos nessa. Não, só o Flamengo pode, né? Porque quem mais pode? O Palmeiras não tá mais nas três. Há quanto tempo a gente não tá falando isso do Flamengo? Pô, muito tempo. Muito tempo. Ano passado, o Dorival chega pra salvar Copas. Aí, pô, o time joga bem, mas ficou a conta lá do início do brasileiro, não dá pra chegar. Ano retrasado, vai olhar pra Copa. Esse ano, quem coloca o Flamengo como postulante ao título brasileiro somos nós, opinião pública e outras torcidas. A folha salarial coloca, mas o campo ainda não coloca. O campo não respondeu ainda. Ele se coloca nessa posição. O campo ainda não coloca. É verdade. E aí você precisa ir muito além do trabalho de Sampaoli, que começou agora em abril, gente. É bom frisar. Porque você pensa em trabalho de Sampaoli, você pensa num time organizado, com bola, rápido, intenso, perde, pressiona, ligado no 220. As melhores atuações do Flamengo com o Sampaoli são assim desde o início. E é o que você não vê, não consegue ver numa sequência. Você pode ver num jogo ou outro de Campeonato Brasileiro. Agora, esse time ele ainda faz muito assim. E para você tirar uma vantagem de 12 pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda não se apresentou como esse postulante ao título brasileiro em campo. Durante o jogo ele faz isso. Agora vem cá, o Flamengo ainda não se apresentou. E o Palmeiras? Chamaram o Zap aí. E o Palmeiras? Será que o Palmeiras se coloca como esse adversário Botafogo? Tem Zap aí, vamos lá. Como é que é isso? Fala galera, F90, Fala, William, Bubu, abraço para vocês. Eu tenho sido muito crítico ao Abel Ferreira. Sim. Né, da esquema tático e tal, mas ontem ele acertou. Do malvadão na tela, não sei se teve muito não, hein, jovens? Até que teve no início. Os 10 primeiros minutos do Flamengo... Mas se não é gol, não é o melhor momento. Sacanagem. Cara, é difícil, porque parecia que o Flamengo ia ser aquele time intenso, aquele time organizado, criando oportunidades, mas a gente não viu isso, pelo contrário. A gente viu um time muito ansioso em alguns momentos, em outros sem saber o que fazer dentro do campo, principalmente quando não tinha a bola. A gente viu o Flamengo que foi até mesmo envolvido pelo América, principalmente no segundo tempo, que teve as melhores oportunidades, no meu ponto de vista, e acabou sendo castigado com um gol no final do Vitor Hugo. Eu acho que o Flamengo volta a atuar de uma maneira que deixa o torcedor na dúvida, porque contra o Lanterna, que era o Lanterna, né, no caso do campeonato, todo mundo imaginava uma vitória e uma boa vitória, uma vitória convincente, sem sofrer tanto. Mas não foi o que aconteceu, não. Então, acho que o torcedor, mais do que qualquer outro,
fica com um alerta ligado, porque quarta-feira é outro jogo. Ô, Atício, como é que é isso? É uma chavinha que vira para uma competição e para outra? Porque parece outro time. O das Copas e o do Brasileiro. Sim, isso assim, você vê até a própria postura do Vitor Hugo ali, querendo discutir com alguém, eu não sei se era com o árbitro ou com o seu próprio companheiro. Ele tinha acabado de entrar e aí sai a bola nele e ele está disperso. Ele não consegue ver que a bola está nele porque ele está pensando em outras coisas dentro da partida. E assim, foi o Flamengo desse jogo. O Flamengo dando muito espaço para o adversário sair, explorar o contra-ataque, onde que o adversário não ficou atrás somente para marcar. Essa bola aí me chamou a atenção, porque foi uma bola, de novo, parece correndo até para do outro trás, jogo. exatamente, correndo para trás, onde que deu, né, a possibilidade aí do gol. Então assim, o Flamengo no ataque, onde o Flamengo poderia ter agredido aí nessa marcação o adversário, correu para trás de novo, e aí não deu tempo para você se organizar, acabou sofrendo o gol e depois foi pro tudo ou nada, bola alçada na área para tentar empatar o jogo. Conseguiu numa bola parada, né? Que o Vitor Hugo acabou fazendo o gol, mas o Flamengo do Brasileirão não está concentrado. Agora, Tirso, Aí, você cansou de fazer cobertura em diagonal. Sim. Essa cabeçada do Ayrton não pode ser pro meio da área. Sim, não Cabeceia pode, de sem dúvida, volta. não pode. Cabeceia de volta, é beabá na base. O cruzamento veio. Cabeceia de volta pra onde veio. Ele escora a bola pro meio da área, o Caboclo veio dar-lhe uma pancada. Sim. Ali é básico, Atício. sim, sem dúvida, são posturas, né? Assim, eu acho que o Flamengo... Parece que é concentração mesmo. Parece que é o que você exatamente. falou, que tá no... Eu acho que não está tendo esse tipo de vibração no Campeonato Brasileiro. Não sei se o time não está acreditando em chegar e diminuir essa vantagem do Botafogo. E aí o time entra achando que vai ganhar a qualquer momento. E aí o time não ganha, não faz o gol. Aí vem um pouco do que a gente falou um pouco atrás, alguns meses atrás. Que o Flamengo, em alguns momentos, é disperso. E no mata-mata entra concentrado, entra focado. E aí você nunca sabe se é o Flamengo que vai... Qual é o Flamengo que vai entrar? O concentrado ou o Flamengo que está Esse gol o Gabigol não perde. desconcentrado? Esse gol aí, ele e o goleiro... Eu acho que nesse passe ali, primeiro do Arrascaeta, ele já tinha que chegar virando, Perna girando, direita, porque estava de frente pro gol, chapadinho, já estava de frente cara. pro gol. Ele tentou ainda dar um toquinho, driblar o goleiro, tirar ele da jogada. Foi muito estranho, cara. É o clima, estádio lotado, ingresso Não, a esgotado. torcida faz a sua parte, Pô, tá mas lotando assim- todos os estádios. Olha só, 65 mil, 66 mil pagantes ali no Maracanã, lotando o Maracanã. E tem vocês falaram do Ayrton Lucas, uma coisa que eu observo, principalmente quando o Bruno Henrique está em campo, e ele foi titular nesse jogo. Parece que o Ayrton fica sem saber o que fazer. Porque a faixa que ele ocupava do campo pelo lado esquerdo, principalmente quando o Flamengo tinha a bola, já é no setor ofensivo. Já é para quê? Para você fazer a ultrapassagem, para você fazer a jogada pela linha de fundo, a famosa profundidade que todo mundo diz. Só que, quando você tem o Bruno Henrique jogando, é ele que vai fazer isso. Você não precisa tirar o espaço dele. E, Passar da e frente aí, dele, em né? vários momentos, você tinha o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas grudados. E a bola com Ocupando um o dos mesmo dois, espaço. o mesmo espaço. É esse o gol? É esse, É esse esse É o esse o gol. Olha Esse só, é o gol. Tirson. Olha isso aí, ó. Olha o Ayrton, ele tá bem posicionado. Pô, essa cabeçada pra marca do pênalti é fatal, porque se ela cair no pé do adversário é gol, irmão. Então, assim, na verdade, primeiro tem que agredir ali. A gente já falou do jogo, não lembro contra quem foi, que tomou Contra o o gol. Fluminense, foi o gol do Ares que foi anulado. Isso, que já era para ter agredido. Essa bola aí, ele tá correndo para trás. É bem difícil ele cabecear de volta para frente, porque ele tá com... Dá continuidade, não? Dá continuidade, joga ela para trás talvez aqui, pra não para trás. frente. Porque se você joga para frente da Pro sua meio, área, né? é perigoso, foi o que aconteceu. Acabou sofrendo gol. Você tenta jogar ela para trás, para tirar Ele da tava zona sem ali, equilíbrio pra fora cabecear da de área. volta. Porque ele estava sem equilíbrio, ele não estava com o corpo bem apoiado. Ele tinha dado o salto para trás para tentar realmente evitar que o adversário atrás dele fizesse o gol. Mas dá continuidade, dá aquela raspadinha, né? Um pouquinho ali. Isso. Esse é o erro final, mas eu acho que há um erro E lá também na inicial, frente. que olha Exatamente. o espaço Eu que acho o Varanda tem para carregar a bola. As linhas do Flamengo completamente espaçadas nesse Exatamente. jogo. Foi- Quando tirava o meio-campo, já era totalmente contra os zagueiros. E outra coisa que aconteceu muito na partida, o que me chamou bastante atenção, foi que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles passavam da linha da organização de jogo. E aí quem fazia essa organização eram os defensores, os zagueiros. Em si você perdia a criatividade, Pô, é. porque você botava os jogadores mais à frente e o adversário bem postado lá, porque o adversário é um time bem organizado pelo Mancini.
Mas eu acho que o Flamengo, nesse jogo, principalmente, teve essas falhas, deixando o time muito mais espaçado, não agredindo assim, ó, o Felipe Luiz, Davi Luiz era para ter agredido aquele jogador, deixava o Léo Pereira aqui acompanhando na o Ayrton ainda estava junto ali. Exatamente, o Ayrton estava voltando. Atrás ali, ó, então, nas assim, costas do Ayrton. Nesse caso aí, eu acho que faltou até mesmo essa leitura aí o espaçamento que o Flamengo deu do ataque para a defesa. Muito bem, vamos falar de Flusão que joga daqui a pouco à noite lá em tá um frio. Não tem conseguido competir, não tem conseguido brigar pelo título de campeão brasileiro. Olha só, em 2021 ele terminou 13 pontos atrás, né, do campeão. Em 2022 foram 19 pontos atrás do campeão. Em 2023, com o campeonato vigente, né, com o campeonato acontecendo, já são 12 pontos atrás do líder, o Botafogo. É incrível para um time, por exemplo, o Vitor Birner costuma chamar às vezes, fazer uma comparação e, no meu modo de ver, procede absolutamente, com o Bayern de Munique. Você imaginar o Bayern de Munique nessa situação, né, pela diferença de elenco, pela diferença de poderio que tem, nessa situação que a gente acabou de apresentar em temporadas recentes, o Flamengo não conseguindo sequer disputar o título, é muita coisa, né, Jean? Bem-vindo. Legal. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, até porque o normal seria o contrário. Quer dizer, porque o Flamengo tem vencido muito. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né, o tempo todo. Acho que, de maneira geral, o torcedor não pode reclamar de falta de títulos do Flamengo nos últimos anos. Mas é curioso que no Campeonato Brasileiro, que é aquele que em geral premia o melhor elenco, né, quem tem mais condições financeiras de contar com um bom elenco, com um elenco amplo, o Flamengo acabe ficando para trás como ficou nas últimas 2 temporadas e como vai ficando nessa também, embora nessa você tenha um Botafogo que está completamente fora da curva, né? Não fosse por isso, o Flamengo estaria lá em cima. Eu acho que assim, a gente tem que tentar analisar. A gente fala muito, né, do Flamengo, que o Flamengo muitas vezes vence os seus jogos na qualidade dos jogadores, na qualidade individual, quer dizer, talvez tenha menos regularidade, mas tem conseguido nos mata-matas não tropeçar, né? Porque não fosse assim, não teria ganhado Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. O que isso indica? Eu acho que indica que o trabalho de gestão financeira é muito melhor do que o trabalho de gestão esportiva. Porque é evidente para mim que o campeonato por pontos corridos é aquele que, em geral, premia o melhor trabalho do ponto de vista da gestão esportiva, de montagem de elenco, não só farto, como é o elenco do Flamengo, mas com peças importantes e variadas. Quer dizer, então tem uma questão que eu acho que vai para além da competência financeira do Flamengo, e ela é indiscutível. Claro que é o clube que tem mais condições de faturar por conta do tamanho da sua torcida, mas de qualquer maneira, por quantos anos o Flamengo não sofreu, mesmo tendo essa torcida que sempre foi gigante? Então, acho que desde a gestão Bandeira que a questão financeira ela é indiscutível. A gestão esportiva, para mim, ela ainda deixa muito a desejar. Porque se não fosse assim, com o elenco que tem, e o Birner fala do Bayern, mas hoje em dia, até você olha o que acontece nessa janela de mercado agora, com outros times perdendo ou podendo perder, e o Flamengo contratando, caminha até para não ser o Bayern o parâmetro e ser o PSG, do ponto de vista, claro, das contratações e do elenco, e a gente não vê isso exatamente refletido dentro de campo, embora veja conquista de títulos, repito, que eu acho que não pode chatear o seu torcedor. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né? Mas é uma ironia, né, Pedro? Porque, assim, o campeonato por pontos corridos é aquele que premia a regularidade. E a regularidade de um time que conta com os nomes que o Flamengo conta e tem contado e tem melhorado nesses últimos tempos, e, em tese, teria de ser o rei da regularidade, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Abraço a você, Vitor, Jean, meu fã de esporte com a gente. É uma ironia, mas não surpreende. A gente vai voltar a tratar como algo novo quando o Flamengo se estabelecer com essa regularidade. E é claro que tem 1 milhão de coisas que podem ser ditas. Troca de técnico, falta de convicção no que se quer. Um ano você começa com Paulo Souza para fazer uma remodelação, depois você salva com o Dorival, mas aí o Dorival não está entregando o que você quer. Aí você traz um Vitor Pereira, mas o Vitor não se adaptou. Aí vamos buscar o Sampaoli. A gente está falando em um começo de trabalho, se eu não me engano, o Sampaoli tem
pouco mais de 3 meses, talvez batendo 100 dias. Então é até um pouco injusto a gente querer que tenha um ápice técnico, uma maturidade de trabalho. Só que o Flamengo ele virou isso, eu tô com o Jean. O Flamengo sabe muito bem fazer dinheiro, captar, gerar, potencializar. Agora precisa entender melhor o que ele faz com esse dinheiro que ele gera. Porque por muitas vezes acaba sendo interditado um debate sobre cobrança esportiva do Flamengo com essa coisa do mais ganhou 2 Libertadores, mais ganhou a Copa do Brasil, mais ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês estão reclamando e bateu 2 títulos enormes no final do ano passado. Sim, tudo isso é verdade. Agora, eu acho que dá pra gente debater ou hegemonia, ou se um clube pode ser soberano do ponto de vista esportivo dentro de um clube através da sua Liga Nacional. Isso o Flamengo não consegue. E eu discordo muito quando entra num debate, mas o Flamengo abriu mão, o Flamengo correu frouxo, o Flamengo escolheu. Não, o Flamengo não consegue. E não consegue porque o Campeonato Nacional aqui ele começa ali em abril. Início de abril, às vezes final de abril, depende de ajuste de calendário, de data FIFA, ano de Copa do Mundo. É quase sempre um momento onde o Flamengo está fazendo uma ruptura no trabalho. É sempre uma ruptura, está sempre trocando de treinador, seja abril, maio ou início de junho. E tem sido assim no ano retrasado, no ano passado, nesse ano. Então, o seu projeto esportivo, para usar o termo que o Jean falou, né, projeto financeiro, projeto esportivo, ele já começa conturbado e virou uma regra. Eu não diria nem que é uma ironia, é uma regra. O Flamengo não apresentou para a gente ainda um trabalho sólido de começar com uma temporada com o treinador e até o final dela para a gente poder ver ali em abril, maio, junho, julho, aquela maturidade para a gente falar, esse é o Flamengo despontando. Porque quando a gente para observar a janela, o Flamengo está pensando em Claudinho, está pensando em Wendel, tirou o Arlon do Atlético, traz Luiz Araújo. Não era nem para ter conversa. Se a coisa fosse minimamente, se fosse minimamente bem organizado, não era para ter conversa. O Palmeiras agora o questionamento é que ela sempre reclama do preço, não contrata, está muito polida no mercado. O Grêmio, segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, está tentando apostar numa coisa afetiva ali do Renato com o Luan. A turma vai garimpando o que pode no mercado. O Flamengo nada de braçada e não consegue se estabelecer, não transforma isso em resultado em campo. E eu não acho que seja uma escolha. O Flamengo não consegue se estabelecer do ponto de vista esportivo no Campeonato Nacional que poderia representar se fosse hegemônico ou não. E aí é sempre o debate que a gente entra, né? Mas se esse Flamengo embalar no Campeonato Brasileiro, quem que pode ser do Botafogo? Mas é sempre o si. O Flamengo ele é muito mais postulante aos títulos pelo que a gente debate do que exatamente postulante pelo que entrega em campo. Ele não está entregando ainda. E para passar a bola para o Vitor, a gente gira nessa ciranda, porque o talento individual no mata-mata, ele vai resolver. Num jogo truncado, numa coisa ali mais curta, num caminho mais curto, ele vai te resolver muito. Mas você não está tendo mais o Arrascaeta sempre, você não tem o encaixe exato no início de trabalho, você tem muitos problemas hoje para enxergar o Flamengo como um time estabelecido, uma sequência, aquele 2019, você para, olha e sabe como é que vai jogar. Você não sabe se o Gerson está um pouco mais avançado pela esquerda, se ele está um pouco mais recuado, se o Everson está com o Arrascaeta, se um dos dois está fora, se o Bruno está próximo do Gabigol, se ele está aberto, o Gabigol está na referência, se é o Pedro. Muitas coisas ali que você não consegue entender. O Flamengo joga assim. Nem o próprio trabalho de São Paulo a gente ainda consegue reconhecer. A gente consegue reconhecer o Flamengo. Então, acho que explica a frase ali do Jean, do projeto esportivo muito, muito, muito abaixo. E ainda assim, ganhando muita coisa. Ganhando muita... tanto é que, assim, deixando claro, né? O assunto aqui é o Campeonato Brasileiro. Sim. O Campeonato Nacional, depois de mais um tropeço do Flamengo no Maracanã. Sim, a disparidade é enorme entre o trabalho da parte financeira e o trabalho esportivo do futebol. E você entende que o Flamengo tem, por exemplo, na presidência, um cara que conhece mercado, conhece dinheiro, e não tem um especialista em futebol no mesmo nível que tem quando você fala de como gerar receita, como aproveitar o potencial do clube para que o clube tenha mais dinheiro que os concorrentes. Porque o Flamengo é o clube com o maior potencial do país. E o segundo, e aí para mim é o maior fenômeno, como ele não gera o dinheiro, como ele tem uma situação financeira como atual, é o Corinthians, né? A segunda maior torcida, grande parte no Sudeste, que é a região mais rica do país, e o Corinthians tem uma dívida enorme e não tem uma capacidade de arrecadação, de investimento em jogadores, nem próxima do Flamengo. Na prática, se houvesse responsabilidade financeira, talvez não tenha a capacidade de investimento hoje que tem o Palmeiras, que parece não investe como o Corinthians
e por isso mantém as suas contas em dia. E o futebol brasileiro, às vezes, pune quem mantém as suas contas em dia quando ele permite que outras, no plural, equipes, muito endividadas, gastem na contratação de jogadores sem que elas sofram qualquer tipo de punição porque fazem isso, né? O Flamengo se livra disso tudo. O Flamengo tem a condição financeira ultra saudável e tem a maior capacidade de investimento. E ainda pode aumentar. Isso não eu acho que ainda está bem longe do limite, dá para crescer muito isso, né? E aí a gente falta falar do que deveria ser necessário em qualquer equipe que se diz profissional no futebol brasileiro. Porque quando você pensa, é difícil arrumar um técnico brasileiro, eu concordo. Não está fácil você ter os melhores técnicos trabalhando nas equipes e o mercado brasileiro nesse momento não oferece técnicos em quantidade. Mas e diretores técnicos? Né? E diretores de futebol, mais que diretores técnicos, o diretor de futebol, o seu chefe, em qualquer lugar profissional, não do termo porque os clubes adoram falar sobre profissionalismo, ele deveria entender de métodos de treinamento, deveria ser capaz de avaliar os treinamentos, avaliar os jogos, deveria ser capaz de avaliar qual é a melhor equipe de scout. Pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo investe muito em jogadores caros e faz muito bem de investir porque pode, isso coloca acima dos outros clubes, mas quanto pesa a equipe de scout do Flamengo para você ir buscar os jogadores que ninguém conhece? Aqueles jogadores que estão começando a carreira, aqueles jogadores que estão ali, sei lá, no interior de países da América do Sul, que tem muito potencial. Por que o Flamengo não consegue fazer com a América do Sul o que alguns clubes europeus conseguem fazer quando vão buscar, por exemplo, um Tiquinho Soares? Quando é jovem, sendo um jogador de muito potencial,